Hoje é o quarto dia de Aprenda sobre sexo. Deixa eu dar uma olhada, sexualidade saudável e espiritualidade. E nesse quarto dia nós vamos falar sobre masturbação. A ideia que a gente tem de fazer esses mini cursos para que o conhecimento seja levado para as pessoas de uma forma tranquila, né? E você possa ir encaixando aí as peças do conhecimento com relação aos tipos de comportamento humano. No dia anterior nós falamos sobre, deixa eu ver aqui, sobre a relação homem e mulher, a relação física entre homem e mulher, né? Foi isso que eu acho que foi até bom, né? Porque no final das contas algumas pessoas até já entraram em contato, e você também pode entrar em contato no foradocorpo.com. Bom, vamos falar sobre masturbação e a diferença que existe entre uma relação homem e mulher e uma pessoa se relacionando com ela, somente com ela mesma, né? Veja, nós somos constituídos por cargas emocionais pela nossa educação, pelas coisas que acontecem na nossa vida, principalmente pelas situações de medo, né? Os nossos pais, eles não vieram para cá e ficaram livres de toda, sabe, de tudo que eles estavam envolvidos, do conhecimento, né, das coisas da religiosidade, essas coisas todas, as características sociais, a nossa cultura, elas acabam envolvendo a gente de uma forma que você não está livre, né? Até Reich dizia que no fim da vida, a gente vai a partir de um momento, tentar descobrir como sair da prisão que nós criamos. E é verdade, nós criamos a nossa prisão o tempo todo. Bom, a diferença que existe de uma relação entre duas pessoas é que uma pode parar a outra. As pessoas teriam que estar absolutamente livres para que as energias fluíssem. Então, imagina o que seria um casal feliz, um casal que se relacione bem. Tem que conversar muito, né? Tem que haver muitas trocas em todos os níveis. Quando eu falo em todos os níveis, eu estou falando em todos os chakras, né? Você tem que ter mais ou menos o mesmo nível, os objetivos têm que ser iguais. E aí as pessoas vão poder falar com muita sinceridade uma com a outra e uma ajudar a outra, que eu acho que essa é a ideia quando você constitui uma relação com uma pessoa do sexo oposto. Então, vamos ajudar um ao outro, vamos fazer uma parceria de crescimento, de felicidade, né? De evolução. Bom, isso seria uma boa ideia. Como nós não somos constituídos assim, o que acontece é que você acaba parando o outro devido aos teus medos, devido às suas dificuldades, né? Ninguém está totalmente livre de si mesmo. Nosso ego nos atrapalha, nos cercia. Então, a própria energia da sexualidade, ela fica meio travada. A gente tem momentos de euforia, mas não tem momentos de um orgasmo real, né? É aquela euforia da relação. Você precisa descarregar as suas energias, muitas vezes até sem prestar muita atenção no outro, e o outro também sem prestar atenção em você. Aliás, muitas vezes, por conta das nossas necessidades de autorresolução, nós colocamos no lugar do parceiro alguém que a gente imagina que é maravilhoso. É assim que a gente age, né? Então, você está com alguém ali que é o teu companheiro ou tua companheira, mas na tua mente, quem está ali não é aquela pessoa, é uma outra. Isso são travas que a gente tem, são dificuldades. O ideal é que a gente pudesse se relacionar com a pessoa com afeto, com desejo, e fosse desejado também para que a relação funcionasse na melhor qualidade de energia. Bom, não é assim que acontecem as coisas, né? Mas agora, esse é um contexto da relação física homem e mulher, explicado de forma resumida. As produções de energia são produções que afetam o meio ambiente e também, eu já disse isso, inclusive eu disse no nosso trabalho do dia anterior, que uma relação de um casal, muitas vezes, quando ocorre, ela é de forma insatisfatória, não só porque você nunca está sozinho, né, mas pela qualidade desses acompanhantes que a gente traz sempre com a gente. Bom, isso é o teu contexto de relação física com o outro. E na tua relação com você mesmo, que é uma relação que a gente chama de masturbatória, né? Então você
vai se estimular, você vai estimular o seu chakra básico. E olha só, se a tua relação com você for uma relação muito boa, o que acontece é que você vai conseguir um nível de aceleração do teu chakra básico bem melhor. Só que essa prática, esse estímulo que a gente faz, ele pode ser mais saudável ou menos. Porque se você cair no vício da repetição, ele já não fica saudável para você e os teus acompanhantes vão se acumulando. Então, a masturbação, que seria uma coisa feliz e prazerosa, se fosse feito eventualmente, ela passa a ser uma coisa assediadora. E você passa a ser refém de você mesmo e de toda aquela turma que está do seu lado, da qual você é o comandante, porque que você iniciou o processo, concorda? Então, olha, a nossa responsabilidade com relação à nossa vida, ela é muito grande. De um lado, numa relação homem e mulher, você precisa se resolver e ajudar e ser ajudado pela pessoa com a qual você se relaciona. E, por outro lado, quando você está sozinho, você precisa se resolver para ter uma relação com você de máxima qualidade, ao mesmo tempo com um discernimento muito bom, né? Por isso que o conhecimento espiritual, ele é fundamental na nossa vida, porque nós acabamos fazendo da nossa satisfação um momento de euforia para nos aliviar das coisas que a gente não dá conta. Você não dá conta de você e aí você tem que se aliviar de algum jeito. Você vai perceber o que acontece numa relação com outra pessoa, o medo atrapalha. Você na relação com você mesmo, o medo também atrapalha. O medo é uma coisa que precisa ser resolvida por nós. Nós precisamos nos rever, nos encarar, né? Ter bom humor para viver essa vida, porque senão a nossa vida fica sempre naquela ideia de que para ser sério você não pode sorrir, você acaba tendo uma vida infeliz. Nós precisamos rir muito, né? Não só com a gente mesmo, dos nossos erros, das coisas que a gente produz, né? Às vezes são boas, às vezes não são. E das pessoas também, quando elas acharem que você está errado, você tem que aprender que o outro tem o direito de falar, olha, você está fazendo tudo errado, você tem que rir disso e aceitar se realmente você está errado, porque a gente tem a dificuldade do não. O não é o que acaba parando todo o fluxo do que nós somos, né? Tanto numa relação de casal como numa relação masturbatória. Mas a masturbação, se ela se tornar um vício, você começa a ficar cada vez mais acompanhado, né? O assédio espiritual são consciências que, na maioria das vezes, são muito primitivas e ignorantes. Elas não têm noção de conhecimento espiritual, mesmo quando o espírito já faleceu, já perdeu, ou já entregou o corpo físico há muito tempo. Do outro lado, não dá para você começar a frequentar uma escola, né, de entendimento espiritual e resolver a sua vida e o que você é. Você está no nível e é nesse nível que você vai aprender. Ou seja, você vai continuar exatamente do jeito que você é. Eu estou colocando essas coisas dessa forma para que você possa refletir e, principalmente, quebrar alguns tabus que nós criamos. Eu criei esses tabus comigo, né? Eu pensava assim, que, puxa, na hora que eu morrer, mas eu vou ter todo o espaço do mundo para poder crescer, né? Para poder ser melhor. Isso, do meu ponto de vista, depois de muitos e muitos anos de projeção astral, de estudo, a minha vida é isso, você descobre que não é assim não. A tua possibilidade de você fazer modificações sérias é agora, sem aquela desculpa de falar todo mundo faz, né? Todo mundo faz é um comportamento comum, né? Mas não é o comportamento equilibrado e normal, né? O equilíbrio é muito importante. Então é bom você saber isso para poder fazer a tua vida melhor. O que acontece quando você se masturba demais? Bom, primeiro você está gerando muita energia. Os espíritos que se aproximam de você, eles tendem a patrocinar um número maior de momentos masturbatórios, porque eles precisam dessa energia. Você tem corpo físico, você produz, né? Você capta energia e joga energia, e eles têm como se alimentar. Então, olha como a coisa vira um ciclo, e depois você não vai conseguir se livrar e se libertar desse ciclo com tanta facilidade. Portanto, as coisas têm que ser feitas com bom senso. Tanto a sexualidade que a gente pratica com um companheiro ou com uma companheira, né? Mas também a nossa relação
sexual, que seria sexual, com nós mesmos, né? Porque está envolvendo o nosso sexo. E na maioria das vezes a gente, quando faz isso, nós cometemos um pequeno erro que eu vou revelar para vocês. Nós nos masturbamos e evocamos a imagem de alguém, seja através de uma revista, né, seja através de um filme. Você evoca a imagem daquela pessoa para poder ter estímulo. A nossa imaginação produz aquilo que a gente não tem dentro da gente, né? É o espaço, né, da excitação que você não consegue pelo desejo e pela sinceridade, né, que a gente só consegue com a falta do medo. O medo ali imperando, a tua imaginação necessita. Resultado, quando você pratica uma masturbação pensando em alguém, você está roubando as energias dessa pessoa. Eu até sempre falo nas minhas palestras que muitas vezes as mulheres, né, tiram fotos muito sedutoras e tudo mais, e é óbvio que o homem, ou a mulher, né, quando aparecem aqueles homens com o corpo muito bem feito, né, por exercício e tudo mais, o resultado é que alguém vai usar isso em detrimento da sua sexualidade. E a pessoa rouba a energia, quando ela se masturba, dessas pessoas, podendo provocar na pessoa, primeiro, ela pode provocar uma situação de muita turbulência, depois ela pode provocar, inclusive, depressão, né? Depressão média, severa, ela pode provocar. Provoca assédio também, né? A gente tem que saber que quem evoca está assediando o outro. Então, é bom a gente tomar cuidado com isso. Esse trabalho que a gente está realizando sobre sexualidade é para que você tenha um pouco de esclarecimento. Isso é aprenda um mini curso do qual você usufrui, né? E a gente fica muito feliz que você esteja nos assistindo. O nosso site é o www.centrodeestudos.org. O nosso blog é o foradocorpo.com. Acesse o Fora do Corpo, que você vai ver bastante coisa bacana, muita pergunta, muita resposta. Você vai poder fazer as suas perguntas, eu respondo através de vídeo, você participa desse trabalho. E também nós temos aí os Amigos do SEC, né, que é um grupo no Facebook, que você vai poder entrar lá e conversar com um monte de gente bacana, né, e dessa forma a gente vai fazer um caminho entendendo melhor a vida, né? Esse trabalho que a gente faz é um trabalho com a intenção de melhorar a todos nós. A gente aprende enquanto tem que passar esse conhecimento e, ao mesmo tempo, se beneficia de saber que todos aqueles que são nossos semelhantes estão, de alguma forma, também aproveitando, né, o que a gente sabe e que sempre tem aquela dúvida, né? Será que o que vocês estão falando é verdade ou não? De qualquer forma, é sempre bom a gente colocar o conhecimento, as pessoas questionam e pode valer a pena, né? Deixa eu só dizer para você uma coisa. No próximo dia eu vou falar sobre, espera aí que eu preciso ler aqui, amor, paixão e traição. Você vai entender como funciona o amor, a paixão e a traição. Então, você não deve perder. www.centrodeestudos.org, foradocorpo.com e Amigos do SEC. E eu encontro você agora no 5º dia, ok?